Gênesis capítulo 12, diga comigo assim, a promessa de Deus. Não, mas fala com vontade, irmão, você não veio aqui perder tempo, não. Ó, irmão, ó, quase morrendo lá embaixo, ó. Diga, a promessa de Deus não nos exime de passarmos por provações. Você pode repetir de novo sozinho? Vai lá. Quem aqui acha que tem pelo menos uma promessa, levanta as mãos. Pelo menos uma promessa de Deus. Exemplo, que Ele vai te salvar, Ele te salvou na cruz, e você vai morar no céu. Quem? Levanta a mão. Uma promessa você tem, né? Quem acha que tem mais de 10 promessas? Levanta as mãos. Você vai ficar rico. Sei lá. Promessa de saúde, paz, salvação na família, sei lá. Irmãos, todas essas promessas, por favor, guarde bem isso no seu coração. Não te exime de passar por lutas, tribulações e adversidades. E é por isso, gente, que muita gente não permanece nos caminhos do Senhor Jesus. Amém? Em João 14,6 ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Isto é, Vinícius, tira esse som que eu estou com muito dor de cabeça, faz a gentileza para mim. Então é o seguinte, irmãos, ninguém pode chegar a Deus se não passar por isso aqui, ó, que nós estamos vivendo. Então, as pessoas que não permanecem na graça, é porque elas não compreenderam ainda que a vida exige uma paga. Diga comigo, a vida exige uma paga. Não é fácil. E nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus, a gente começou a ouvir do altar tantas promessas. Eu queria que você prestasse atenção nos cultos, pega um papel e uma caneta e fica culto a culto dizendo, qual foi a promessa dessa noite? Aí um dia vai vir uma pregação, salvação da família, anota. Cura, anota. Prosperidade. Você vai ver que do altar do Senhor vem muitas e muitas e muitas promessas. E a gente, irmãos, vamos pegando aquilo para a gente vai se enchendo de esperança. Verdade ou não é, gente? Só que a realidade, uma coisa é a promessa da palavra que vem até você, outra coisa é a realidade do dia a dia. Bate na mão, olha o barulho, ó. É o dia a dia, é o embate. É o que você passa na tua vida sentimental, é o que você passa nos relacionamentos, é o que você passa na vida profissional, é o que você passa nas diversas áreas da vida. E aí nós ficamos, às vezes, sendo tentados a achar que rapadura, como diz, né, aquele ditado, que rapadura é doce e é mole. Fala para um, rapadura é doce e é mole? Isto é, a vida vai exigir, né, inclusive as promessas. E nós vamos ver na palavra hoje, irmãos, é muito importante você tomar nota e meditar naquilo que Deus está falando, para você não ser um desses aí, ó, que começa uma carreira e no meio do caminho desiste, porque está sendo, diga comigo, provado. Amém? Diz assim em Gênesis capítulo 12, acompanha na sua Bíblia comigo, por favor, diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, diga a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Vamos lá, quero ver a igreja, a voz da igreja, vai lá. E vai para... Deus não mostrou ainda, amém, pessoal? Diga amém, Jesus. Amém. Deus falou, vai para tal lugar, mas Deus não mostrou qual é o lugar. Por que Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé? Exatamente por isso. Porque ele fazia o que Deus mandava sem Deus mostrar. Bem diferente de quem vive, faz assim, ó, por vista. Quem vive por aqui, ó, carnal, ele quer ver para crer. Por isso que nunca vê nada. Então Deus disse, vai para uma terra, isto é, falou assim, pega o deserto que eu vou te levar em algum lugar. Diga comigo, de fato e de verdade, guiado por Deus. Não é que guiado por estrela não, irmão. É guiado por uma palavra. Diga para um, basta uma palavra. E o que acontece? Deus fez uma promessa para Abraão. Versículo 2, você pode ler qual foi a promessa? Você que é inteligente, está aqui, porque só permanece quem é inteligente. Aqui só permanece quem é inteligente. Leia versículo 2, qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Leia. De ti farei uma grande nação.
e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Irmãos, deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus promete que vai exaltar alguém que é exaltado, metido? Vai ou não vai? Deus vai fazer uma promessa assim, ó, te engrandecerei. Deus vai falar isso para alguém que é exaltado? Vai ou não? Sim ou não? Geralmente Deus fala assim, vou te engrandecer, vou te honrar, vou te exaltar. Ele fala para uma pessoa humilde, verdade ou não é? Mas sabe o que significa o nome Abrão? Pai exaltado. Olha que interessante, às vezes vem uma promessa na vida da gente, e Deus sabe o que está fazendo. Deus chamou Abrão, ele tinha nesse tempo, ele tinha 75 anos, sua esposa Saraí tinha também uma idade, com agravante. Diz que Sara, a esposa, além de ser de idade, ela era estéril, ela não podia ter filho, e Deus vai lá e fala para alguém que leva um estigma de exaltado, pai exaltado, e Deus fala para ele, mediante a toda a adversidade, de ser de idade, esposa de idade, ainda tinha um problema de esterilidade, Deus dá uma promessa dessa. Olha porque, irmãos, o nosso Deus é Deus de impossíveis. Presta bem atenção na palavra, pouco você vai embora. Olha por que Deus é Deus de impossíveis, porque você serve um Deus poderoso, você serve um Deus que não olha as tuas fraquezas, não olha os teus problemas. Deus olha para você e Ele vai fazer um teste com você. Fala para o mundo lá, da vida é um teste. E diga assim, e só passa nesse teste? Põe a mão na testa. Quem é teste? Não é bem isso, não. Não é bem testa mas Deus vai o quê? Testar. Eu pergunto, o exaltado, deixa eu falar aqui para você. Quem mais Deus quer? Alguém que diz assim, ó, ei, faz tal coisa, sim Senhor, Senhor, sim Senhor, Senhor. Olha para mim aqui, ó. Quem Deus está buscando? Alguém que parece humilde ou alguém que na sua essência é humilde? Responda. Você quer ouvir a minha pregação, você tem que estar atento, senão você não pensa e não entende. Deus olha para aquele homem, diz, você vai em tal lugar, não falou onde era, ele já tinha um estigma de exaltado, e Deus falou para ele, você vai fazer tal coisa. Será que ele fez? Tem muita gente que tem cara de bonzinho, tudo, Deus manda, ele fala assim, sim Senhor, e vira as costas e não faz tudo errado, e é por isso que a vida dele não muda. Abraão não. Abrão, o exaltado, olha o versículo 4 do capítulo 12, leia comigo, bem alto toda a igreja. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Quantos anos tinha Abraão? Leia. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu o quê? Irmãos, ele saiu de Harã, ele saiu da Mesopotâmia. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus. Esse lugar que eu acabei de citar para vocês é um lugar de idolatria. Deus estava triste com aquele povo daquele lugar, porque havia muita idolatria. E Deus falou para Abraão, Abraão, sai daí, eu tenho um plano na sua vida. E olha de novo, irmãos, Abraão, ele tinha estigma de exaltado, de metido, talvez de arrogante, mas Deus olhou dentro do coração de Abraão. Levanta suas mãos, por favor. Talvez alguém olha para você e não dá nada para você e tem dito para você, não vai sair desse lugar, você é o mesmo, você e tal. Mas eu queria dizer para você que Deus não vê como o homem vê. Enquanto o homem vê a aparência, Deus está vendo o teu coração. E Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, deixa eu fazer um teste. O primeiro teste, sai da sua parentela, sai da sua casa. Irmãos, Deus não estava dizendo assim, abandona a tua família, como alguns advogam. Deus estava dizendo assim, sai dessa idolatria, vai para a fé verdadeira que eu quero te entregar. E no versículo 4, Abraão foi. Mas, irmãos, lembra que eu falei que a promessa vai exigir provação? Vai ou não vai? Se você ler, por exemplo, em primeiro lugar, Abraão passou pelo Egito. Diga assim, Abraão passa pelo Egito. Versículo 10, ele vai passar pelo Egito. Havia fome naquela terra, desceu, pois, Abraão, passou aonde, irmãos?
que aconteceu no Egito? Olha para mim, o que aconteceu no Egito? Abraão foi para o Egito, passou pelo Egito. A Sara era muito bonita. A Sara era muito bonita. E no versículo 18, dá uma lida aí, por gentileza. Faraó cresceu o olho na Sara, a cobiçou, deu coisas para Abraão, ele estava na aprovação. Porque é o seguinte, irmãos, se ele falasse que a Sara era a mulher dele, ele morria. O que ele falou? Ele disse que a Sara era a irmã dele. De fato era, vamos dizer assim, mas a Sara era a esposa dele. Mas ele disse para Faraó, para não morrer, ele disse, é minha irmã, o que aconteceu? O Faraó acabou ficando com a Sara. Não sei até onde foi esse ficar, tá, irmãos? Eu sei que no versículo 18, leia, chamou, pois, Faraó a Abraão, ele disse, o que é isso que me fizeste? Porque Deus pesou a mão sobre o Egito. Vocês entenderam, não? Abraão está indo para a promessa, mas Deus começa a provar a vida de Abraão. Olha o Faraó, ele diz assim, o que você fez? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste, tua irmã, por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, esta é a tua mulher, toma e vai. Irmãos, olha só, diga, ele tem uma promessa. Está muito baixo, pessoal. Diga, ele tem uma promessa. Bate assim, ó, diga, eu tenho uma promessa. Bate forte, eu tenho uma promessa. Vai tossir não, irmão. Não vai tossir, se bater, tossir porque está com problema. Bate assim, eu tenho uma promessa. Tem mesmo? Fala para o irmão, vai passar por provação. Se alguém te pregar um evangelho que vai além do que vos dito, diz Paulo, seja para vós outro maldito, ou anátema. Se alguém falar para você assim, não, olha a minha igreja, não, olha o meu Deus, não vai deixar você passar por coisa nenhuma. Não, irmãos, não. Tanto quando lemos Salmos 34, 19, a Bíblia diz assim, muitas são as aflições do justo. Levanta a mão e diga, eu sou justo. Aponta, porque Ele me justificou. Não é porque você é bom, não. É porque Ele te justificou. A Bíblia lá diz, Salmos 34, 19, muitas são as aflições do justo. Ué, então Deus permite que nós passemos por aflições. Mas no final Ele diz, mas de todas Deus livra. Deus não te livra do problema, Ele te livra no problema. Ele livrou Abraão no problema. Passou pelo primeiro problema, Deus livrou. Quero te falar uma coisa, Deus começava a exaltar de maneira estranha. Diga comigo, Deus começa a fazer coisa estranha. Abraão passa pelo Egito de mão vazia. Quando ele sai do Egito, ele sai com as mãos cheias. A bênção do Senhor começa a se manifestar na vida daquela obediência, da obediência de Abraão para com o Senhor. Amém? Versículo 20, olha como ele saiu de mão cheia. Chegou de mãos vazias, versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, acompanharam com ele a sua mulher e tudo o que ele possuía. Então, ele saiu do Egito. Se você ler depois, você vai ver que ele saiu abençoado. Teve outro problema. Diga assim, a bênção exige provação. Diga forte, a bênção vai exigir as provações. Qual foi a outra provação? A outra provação está no capítulo 13, irmãos, no versículo 7 e 8, diz assim, vamos ler junto, capítulo 13, 7 e 8, a bênção vai exigir provações, olha lá, 13 e 7, quem achou, leia, houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam, versículo 8, leia. Disse a Abrão a Ló, Ló é o sobrinho, disse, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ali, a gente vê o seguinte, presta atenção, quem tem promessa na família? Participa aí, pessoal, quem tem promessa na família? Mas muitas vezes há divisões. É verdade ou é mentira? E a prova aqui é que Abraão tem a bênção, Deus está direcionando, mas o que acontece? Ele está com um problema dentro da sua própria casa, está ali com racha. E reino dividido não subsiste. Diga comigo, reino dividido. Se a mulher pensa sul e o marido pensa norte, não prospera. Esquecer, pessoal, se você quer ouvir mentira, não é essa igreja. Fala para o irmão, não é essa igreja aqui, não é mentira, não é aqui.
Não é aqui. Ah, bispo, mas eu tenho o meu jeito, mas não prospera. Eu digo isso não porque eu acho, porque eu penso. Eu digo isso porque a Bíblia diz que reino dividido, cidade dividida, nação dividida, casa dividida, família dividida, casal dividido, não prospera. Bate na mão, não prospera. Não sei se você quer viver enganado, mas pelo menos eu vou fazer a minha parte, de dizer para você. E o reino da bênção, diga assim, o reino da promessa, na vida de Abraão, precisava prosperar. Aí estava tendo um racha, estava tendo um problema lá. E Abraão, um belo dia, chegou, foi e ouviu uma conversa. O pastor chegou e falou, o pastor das ovelhas, falou, está tendo um problema. Ele falou assim, qual é o problema? Fala para o irmão, qual é o problema? Bom, o problema é o seguinte, que quando ele saiu do Egito, Deus começou a abençoar tanto, que o gado aumentava rápido. E aumenta o gado, 3 gado, aumenta 10, 20 mil, tá? Um monte de gado, então tem gado demais e comida de menos para o gado. Olha que doideira. Aí Deus permitiu que ele percebesse que havia um racha, aí ele foi lá, diga comigo, Lucas 12, 2. Fala, igreja! Lucas 12, 2! Não há nada oculto que não seja revelado na presença do Senhor. Ele foi lá e Deus revelou, aí Deus falou para ele, faz assim, entra com desafio. Qual é o desafio? Ló, vem cá, nós somos chegados, é o seguinte, depois vocês lêem mais aqui no texto. Escolhe para onde você quer ir com o seu gado, que eu vou escolher. Abraão, irmãos, ele deixa a Ló dizer para onde quer. Ele falou, ele apontou para as campinas do Jordão, onde futuramente veio a ser Sodoma e Gomorra. Ele olhou e falou, quero ali. Por que ele falou que era ali o zoiudo do Ló? Porque lá estava o campo verdinho, mato, uma bênção para criar gado. Aí quando Abraão viu que ele optou por lá, porque ele foi pelas vistas, o que sobrou para Abraão? Somente pedra. O lado que sobrou para Abraão, diga para o irmão, só pedra. Mas levanta a mão para mim, eu quero te dar uma palavra profética na sua vida. Quando a bênção está sobre você, aonde você for, a bênção estará. Você pode glorificar Jesus, meu irmão. Quando você é abençoado e tem a promessa, aonde você for, a bênção vai com você. Aí, meu irmão, ele conseguiu resolver. Terceiro problema, diga assim, a prosperidade, a promessa, a bênção exige provações. No capítulo 14, meu irmão, para adiantar aqui, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Capítulo 14, versículo 12, leia. Quando Ló escolheu o melhor lugar pelas vistas, ele foi pela aparência, amém ou não amém? Cuidado com isso aí, hein? Cuidado para você não pagar um preço caro, cuidado, não compra o livro pela capa. Fala para o irmão assim, não compra o livro pela capa. Fala aí, não assiste o filme pelo cartaz. Aquela época que eu assisti Procurando Nemo, quem lembra desse filme, Procurando Nemo? Quem assistiu Procurando Nemo? E olha, irmãos, que para assistir foi difícil, hein? Uma multidão para assistir um negócio assim. E aí assistimos, que coisa maravilhosa, né? A Dolly, né? A Dolly. Aí tudo bem, passou um tempo, a mesma empresa que fez um outro desenho. Irmão, na hora eu falei, não, vamos lá, não vou nem ler. A gente assistiu, levei meu pai e minha mãe na época, a gente se sentou para assistir o filme, minha mãe e meu pai dormiu, filme chato. Né? Lembra disso? A gente saiu decepcionado, porque, poxa, eu comprei o filme pelo cartaz. Dá para entender? Né? Não compre nada, não compre nada. E o Ló, diga comigo, o Ló escolheu, forçou a bênção. Cutuca, irmão, não força a bênção. Ele poderia ter dito assim, poxa, Abraão, já que você me tirou lá do Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, eu prefiro ficar aqui nesse lugar ruim, você merece. Você está acima de mim, você é o meu tio, você tem mais idade. Fica lá naquele lugar. Não, o zoião. Aí o zoião, né? Está cheio. Fala, cuidado com os zoiudos perto de você, viu? Fala, cuidado. Irmãos, Sodoma e Gomorra teve uma guerra. 4 reis brigando contra 5 reis. Uma confusão terrível. Levaram Ló. A mulher de Ló. Levaram todos os bens de Ló. Aí Abraão ficou sabendo. Até escrevi isso lá no meu Face, tá?
uma das postagens lá, é isso aí que eu estou falando aqui hoje, viu? Está dentro de mim, eu estou falando. Então, se você ler comigo, capítulo 14, versos 12, leia o que aconteceu. Olha o homem digno, está na bênção, mas está passando um monte de provação, gente. Que coisa interessante. Capítulo 14, versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. Olha lá. E dos seus bens partiram, né? Vamos ler 14. Ouvindo Abraão, bem alta igreja, que o seu sobrinho estava preso, fez o que, gente? O que ele fez? Fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Aí, versículo 16, trouxe de novo todos os bens, também a Ló, os seus sobrinhos, os bens dele, ainda as mulheres e o povo. Irmãos, quanta tribulação. Quanta tribulação. Diga comigo, muita tribulação. Levanta a mão quem tem promessa. Vocês estão entendendo a palavra? Fala para um, então, tribulação faz parte. Fala para o outro, tribulação faz parte. Provação faz parte, gente. Amém, gente? A questão não é a tribulação, é como eu reajo. A questão não é a luta, é como eu reajo. A questão não é ser provado, é como eu estou reagindo. Amém ou não amém? Aí Abraão, vamos lá. Abraão tem a promessa que está batendo na cabeça dele, meu Deus, o Senhor prometeu isso e tal, eu estou passando tanta luta, e chegou um momento que Abraão desanimou. Só para você entender aqui, que quando você está cansado, você não desiste, você descansa. E quando você desanima, você tem que ouvir uma palavra que vem da boca de Deus. Levanta a sua mão, diga, eu quero receber essa palavra. No capítulo 15, vai lá no capítulo 15, entra na história, entra na palavra que você vai ter vida abundante. No capítulo 15 ele estava desanimado, né? Triste, aborrecido. Então a Bíblia diz assim, depois desses acontecimentos, olha o que veio, leia na Bíblia, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, e vem a promessa, o teu galardão será grande sobremodo, e Deus está falando a mesma coisa para você nesta noite, neste lugar. Deus está falando. Desanimado. Diga para o irmão assim, não caia pelo desânimo. Diga, não caia pelo desânimo. Amém? Diga assim, eu creio que Deus quer fazer alguma coisa. Diga, eu só não entendo o que. Diga, mas Deus vai se revelando. Desanimadão, tanta promessa, desanimado. Aí o que Deus faz? Deus começa a conversar com ele e fala assim, tem algo errado em você. Estava lendo isso aqui, achei muito interessante. Às vezes, irmãos, às vezes a coisa não está acontecendo, porque não tem algo errado no bispo, porque se tiver algo errado em mim, vai ser comigo que Deus vai tratar. Às vezes não tem nada errado com o teu, não é com o teu marido, porque se tiver algo errado com ele, Deus vai tratar com ele. Presta atenção agora, quem está prestando atenção? Olha para mim, quem está prestando atenção? Às vezes o problema não é com o presidente da república, querem pôr a culpa do coronavírus nele, às vezes a culpa, não. Porque quando a culpa é da pessoa, Deus trata exatamente com ela. Deus não erra endereço. Deus sabe das coisas. A questão, igreja, é que às vezes eu tenho as promessas, estou passando muitas tribulações, porque Deus de alguma maneira quer tratar comigo. Deus quer tratar com você, irmãozinho. É que nós, seres humanos, temos um péssimo defeito de não encarar. Nós temos um péssimo defeito de não assumir. O dia que você falar assim, olha, eu sou o problema, eu tenho um problema, está em mim esse negócio. Meu irmão, ali é o início de uma grande mudança de Deus para a tua vida. Quem é humilde aqui para ouvir essa palavra? Levanta a mão, quem é humilde para ouvir essa palavra? Tinha algo errado em Abraão, irmãos. Irmãos, tinha algo errado em Sara. E aonde que eu vi isso? Capítulo 17, no versículo 1. Passou 75, mais 5, 80, 15 anos depois da promessa. Fala para um, 15 anos depois. Quando ele atingiu a idade de 99, é nada, que passou mais.
está quase há 24 anos aqui, ó. Apareceu-lhe o Senhor e disse, o que Deus falou para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, farei uma aliança entre mim e ti, multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, serei contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Agora está aqui no versículo 5, leia o versículo 5, todo mundo com um olhar muito forte na Bíblia, leia o versículo 5, Abrão, já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti, estabelecerei minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência a terra da tua peregrinação, terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Irmãos, no versículo 15, Deus mudou o nome da mulher dele. Versículo 15. Mas olha, vamos virar a chavinha aqui. Eu tenho promessa. Quem tem promessa, levanta as mãos. Tem promessa, abençoado? Então diga, eu sou abençoado. Mas cadê a bênção? Eu sou pai de numerosa multidão. Mas fala para o irmão, não tenho nenhum filho. Fala aí, não tenho um filho. Como é que eu vou ser pai de uma numerosa multidão se eu não tenho um filho, gente? Tem algo errado ou não tem? Se você ler o que Deus falou aqui para ele no capítulo 17, do 1 ao 8, a gente começa a perceber que tinha coisa errada lá. Abraão não era fecundo, ele tinha algum problema. Deus fala 3 vezes que ele quer ser o Deus dele. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Levanta as mãos. Olha aqui. Ei! Deus fala por 3 vezes nesse pedacinho aqui de 8 versículos, capítulo 17. Deus fala por 3, eu quero ser seu Deus. No final ele encerra como? Ele encerra dizendo, o que Deus fala? E serei o seu Deus. Tem algum problema aí? Ei, será que realmente, olha irmão, e tem outra coisa que eu vi aqui, olha para mim, outra coisa que eu percebi. Deus mudou o nome dele. O nome dele significava o quê? Abrão significa o quê? Faz assim todo mundo. Metido. Exaltado. É uma coisa que se você falar, você não é um cordeiro. Fala para você é um cordeiro, uma cordeira. Não, eu sou humilde. Não é a palavra, é a atitude, gente. É quando você tem uma chave na mão, um poder, qualquer autoridade, como você reage, o que você pensa quando você conquista. Lá dentro, no seu íntimo. Então, presta atenção, tinha alguma coisa errada em Abraão. E Deus vai lá, mudou o nome dele, porque Deus falou assim, no tempo da sua peregrinação, nessa situação que você está vivendo, é como se Deus, irmãos, tivesse tratado com Abraão naquela aprovação, e Abraão se deixasse tratar. Porque não adianta Deus querer tratar com você, fala para o irmão, se você não quiser ser tratado. O médico pode te dar lá o remédio lá, mas se você pôr debaixo da língua e não engolir, fala, bom, resolve alguma coisa? Não resolve. Então você vai passar a vida inteira desse jeito. Aí Deus foi lá e mudou. Deus mudou alguma coisa. Como eu creio que nessa noite, eu não vim aqui falar isso aqui em vão. Deus está mudando alguma coisa nesse lugar. Levanta as suas mãos, eu não sei o que é. Levanta as suas mãos, abençoado. Levanta para tomar posse, eu não sei o que é. Deus quer mudar alguma coisa. Não é com o João, nem com a Maria, nem com o Tomé, nem com ninguém. Deus quer mudar em você alguma coisa. Essa noite Deus pode falar como falou com Abraão. Abraão, o seu nome não será mais Abrão, exaltado, mas o seu nome será Abraão, pai de multidões. Isto é, Deus está abrindo o celeiro do céu para Abraão. Deus está falando, dizendo assim, agora Abraão, as promessas Abraão, vão se cumprir na sua vida, porque eu vou abrir os céus para você.
É como se Deus está falando para você essa noite. Você que tem tentado, batido na porta, bate, a porta não abre. É como se Deus estivesse falando: olha, estou mudando alguma coisa, talvez é a chave que está errado, mas portas vão se abrir na sua vida, na sua casa e na sua descendência, no nome de Jesus. Aleluia, eu creio nessa palavra. Levanta a mão e diga assim, ó: o dono da promessa é fiel. Diga, irmão, por favor, não meça com a régua o homem, não meça Deus não, porque nós somos tão céticos com os homens, tão incrédulo com os homens, que a gente às vezes olha para Deus e fica com cara de incrédulo. Irmão, eu quero te falar uma coisa: Deus é fiel para cumprir o que Ele falou. Porém a promessa e o cumprimento está suspenso na vida de muita gente. Por quê? Diga comigo assim, Tiago diz que bem-aventurado é o varão. Quando fala varão, está designando um homem. É o homem, e quando fala homem, está designando gênero, homem ou mulher. Bem-aventurado é o homem ou a mulher que passa com perseverança a provação. Nós vamos ver isso em Hebreus. Porque ele diz, depois de aprovado, receberá das mãos de Deus a recompensa, o galardão. Então, presta atenção na palavra. Quando Abraão estava pronto, diga assim, pronto. Diga, quando ele está pronto. Quem está esperando uma promessa? Levanta a mão, quem está esperando uma promessa? Pergunta, você está pronto? É muito importante, Deus vai dando a promessa à medida que vamos nos preparando, ficando prontos, degrau a degrau. Nunca esquece disso, porque no capítulo 21, dá uma lida na sua Bíblia, fechamos aqui. Veja se Deus é fiel ou é infiel. Veja se Deus cumpre ou não cumpre. Se Deus te prometeu e você está firme, espera, porque Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. No capítulo 21, leia bem alto, meu irmão. Visitou o Senhor a Sara, como lhe ordenara, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Versículo 2 bem alto, toda a igreja. Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Olha aqui, ó, no tempo determinado que o Senhor lhe falara. Levanta a mão, há um tempo para a minha vida. Diga, há um tempo para a minha vida. Diga, às vezes eu penso que eu estou pronto. Diga, às vezes eu penso que eu estou pronto, mas Deus está te preparando. Fica firme na promessa no nome de Jesus. Eu quero ler em Hebreus com vocês, mas eu quero que você fique de pé para ler. Hebreus 10, 35. Joga na tela para mim, por favor. Hebreus 10, 35. Diga comigo assim: promessas, provações. Amém? Promessas, provações. Será que temos sido aprovados? Será que quando vem a tribulação, mesmo você está lá, aqui irmão, ó, firme, ou você é um desses que some da igreja e procura uma igreja mais fácil, uma igreja que falam o que eu quero ouvir? Não sei, eu fico com a palavra, pessoal. Eu continuarei com a palavra. Muitos saem dessa igreja, vai procurar outros lugares, depois volta. Eu continuo pregando a mesma palavra. Diga graças a Deus. Não vou mudar para me adaptar, não. Eu vou continuar pregando a mesma palavra. Vamos ler Hebreus 10, 35, que eu amo isso aqui. Eu amo 10, 35 de Hebreus. Meu Deus, eu sou apaixonado por Hebreus. Mas quando eu leio o versículo 35 e diante, eu falo, meu Deus, me completo aqui. Eu me asseguro aqui. A Bíblia diz assim, Hebreus 10, 35, toda igreja vai lá. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade, fecha a mão gente, de perseverar, para que havendo feito a vontade de Deus, aí ó, aleluia, para que havendo feito a vontade de Deus, então, depois alcanceis a promessa. Vamos ler de novo, 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança,
ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia! Porque ainda dentre um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Versículo 38. Todavia, fala para o irmão, irmão, faz assim para ele, se tu retroceder, fala aí, se tu voltar atrás, vamos ver que a Bíblia fala para quem volta atrás, querido que está me assistindo, que nunca mais pisou o pé aqui, com medo do coronavírus, você que está me assistindo, nunca mais pisou aqui, porque você não quer pegar coronavírus, mas você estava no mercado esses dias, no meio da galera, estava no açougue no meio da galera, e você estava na feira no meio da galera, não estou entendendo, acho que tem uma coisa te enganando, querido, tem alguma coisa te enganando. Olha, vamos com a Bíblia, põe para mim aqui, o versículo 38, todavia o meu justo virá pela fé, e se voltar atrás, Deus está falando, nele não tenho prazer minha alma. Olha o que nós somos, levanta as mãos, nós porém não somos dos que voltam atrás para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. A gente avança, aleluia. A promessa exige, irmãos, no capítulo 11, vai lá na Bíblia, 11, no versículo 17, vamos ler que coisa linda, que coisa maravilhosa isso aqui. Hebreus, pode pôr na tela para mim, os irmãos já guardaram a Bíblia, 11 e 17, olha o que diz, vai falar de quem, gente? Vai falar de quem, irmãos? Aleluia, diz assim, pela fé, fala para o irmão, pela fé, viu, meu irmão? Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aqui, irmão, está a resposta de muitos irmãozinhos que falam assim, por que Abraão foi oferecer o filho? Abraão é pai ruim. Não é que Abraão é pai ruim, é que Deus mudou o nome dele, ele entendeu que para prosperar, para ser de grande nação, para crescer, tinha que agradar a Deus, ele tinha que viver pela fé, e aí pela fé, quando ele posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar seu unigênito, aquele que escolheu alegremente as promessas, acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Sabe por que ele foi oferecer Isaque? Versículo 19, porque ele considerou que Deus, é tremendo isso, irmãos, ele pensou assim, ele considerou, o Deus Todo-Poderoso me deu, e Ele é poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou, aleluia. Irmãos, Deus continua sendo fiel até hoje, e a sua palavra não volta vazia. Quem volta vazia são as pessoas que vivem na carne, porque quem vive pela fé não está voltando de mãos vazias. Levante as suas mãos. Talvez, tomara que não, se você é um murmurador desses, que quando está dando certo você está em cima da cocada, mas quando algo dá errado o seu semblante muda, e você começa a reclamar e murmurar, cuidado, você não pode ouvir outra palavra da minha pessoa aqui, nem dessa igreja, porque se nós vivermos como vive o mundo, o que nós estamos fazendo na igreja? Quero dizer para você, que talvez você está retardando. Abraão foi 25 anos assim, retardando, Deus quer, mas não tem fé, porque se não tem fé, eu não suporto a aprovação, eu abro o bico, eu desisto dentro de mim. Às vezes eu estou aqui, mas eu já desisti, é que eu não tenho coragem de ir embora, mas na verdade dentro de mim eu já desisti.
Quero falar uma coisa para você. Não meça a Deus como você mede o homem. Não enxergue a Deus como você enxerga o homem. O homem talvez diria assim, a ciência diria, não tem jeito, Abraão e Sara jamais será pai de um filho, quanto mais de uma descendência. Mas eu lembro de Lucas 18, 27, o que Jesus falou, quando ele diz assim, que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Os impossíveis dos homens, é dos homens. Deus é Deus de impossível. Eu quero que você levante as suas mãos. Eu quero que você saia com aprendizado daqui hoje. Porque eu estou pregando o que eu estou vivendo, viu, irmãos? Eu tenho enfrentado muitas lutas. Mas eu creio que o meu Redentor vive. E eu sei que se eu estou passando por lutas, por tribulações, por adversidades, é porque Deus está me provando, me testando. Porque eu tenho certeza e convicção de que Ele quer me dar algo maior. É desse jeito que você tem que pensar. Se você está passando por isso, não é que você merece passar por isso, é que de alguma maneira, presta atenção, Deus quer te preparar para algo maior. E olha para mim, se você fugir disso, tem gente que fala assim, estou passando luta em São Paulo, eu vou voltar para Paraíba, eu vou voltar para Bahia. Tem gente que está pensando, estou passando luta com meu marido, eu vou me separar, porque eu vou arrumar outro marido bonzinho. A igreja, eu vou mudar de igreja, presta atenção, não é nada disso. Fica firme, não retroceda na fé, continue orando, continue congregando, continue crendo na palavra, continue crendo no Deus Todo-Poderoso. Quando alguém te falar assim, não tem jeito, você fala, agora que tem. Quando alguém falar para você, acabou, você fala, agora que vai começar. Quando alguém falar assim, olha, a porta se fechou, você fala, agora que vai se abrir uma maior na minha vida. É assim que você tem que pensar. Quando o mal falar na tua mente, não vai lá não, é porque ele não quer que você ouça a palavra da verdade. Ele quer você enganado, e você vai dizer, agora que eu vou, mas eu estou doente, agora que eu vou, eu estou triste, agora que eu vou. Aí, meu irmão, eu quero dizer para você, que você vai começar a viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Aleluia, levanta as suas mãos. Essa é uma noite chave, essa é uma noite profética. O irmão não veio porque não quis vir, o problema é dele. Deus vai derramar sobre a tua vida, porque você escolheu a melhor parte, e dela não será tirada da sua vida. Levanta as suas mãos. Eu não sei o tamanho da sua fé, eu não sei que tipo de pensamento há em você. Eu quero dizer para você, que o meu Deus é o Deus dos impossíveis. O meu Deus pega um homem de 100 anos, uma mulher de 100 anos, estéril, e faz ele e ela ser pai de uma multidão. Hoje são mais de 7 bilhões de pessoas na terra, porque um dia Abraão se levantou e falou, Senhor, aonde o Senhor quer que eu vá, eu irei, não importa onde é, eu vou, não importa salário, não importa o que eu vou ter, o que eu não vou ter, se o Senhor está falando, é porque o Senhor vai me levar num caminho, num lugar muito bom. Está na hora de se desprender, meus irmãos, e se entregar. Saiba que quando você se entregar, Deus vai fazer milagres na sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Deus todos os dias. Você vai viver as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Você vai pensar e Deus já vai conceder. Antes da palavra chegar na tua boca, Deus vai conceder sonhos e sonhos e sonhos do teu coração. Aleluia, levanta as suas mãos. Eu quero que nessa noite profética, nessa noite tão maravilhosa, eu quero que você ore a Deus em cima dessa palavra que você acabou de ouvir. E se você tem vacilado, se você tem sido uma pessoa de dura servir, eu quero que você diga, Senhor, a partir dessa noite, eu quero ser como a Bíblia fala de Abraão, eu quero ser como o pai Abraão, eu quero ter a fé que estava sobre Abraão, porque os que são de Deus são como os filhos do crente Abraão. Levanta as suas mãos agora e começa a falar com Deus agora. Eu quero ouvir o seu clamor agora, meu irmão. Até agora eu falei, agora eu quero ouvir você falar. Estou ouvindo nada, pessoal. Levanta a voz, cadê? Estou ouvindo nada, eu quero ouvir o seu clamor. Cadê o seu clamor? Se você creu na palavra, ela vai fazer efeito na sua vida. Se você creu na palavra, alguma coisa ela vai fazer no teu coração. Mas incrédulo você não vai poder ficar. Em cima do muro você não vai poder ficar mais. Fala com Deus, fala, Senhor,
Oh Deus, eu sou a promessa, mas eu tenho vivido, Pai, tantos momentos difíceis, mas eu vi hoje, Senhor, na palavra que Abraão também viveu. Abraão também passou por lutas na família, Abraão passou por lutas de perseguição, Abraão passou por isso, passou por aquilo, Abraão também desanimou, mas Abraão não retrocedeu, Abraão continuou firme, Abraão não abriu a boca. Você não encontra na Bíblia Abraão abrindo a boca e amaldiçoando. Você vê Abraão ali quieto, chorando às vezes, triste, mas na presença de Deus. Fale com Deus. Oh, meu irmão, fale com Deus. Fale com teu pai. Fala: Pai, eu tenho batido nas portas, elas não têm sido abertas na minha vida, mas eu não sirvo um Deus morto, eu sirvo um Deus vivo, um Deus todo poderoso. Glorifica o nome de Jesus, meu irmão.